E a receita de hoje é um pão de hambúrguer sem glúten, sem leite, muito rápido e fácil de preparar. Então, bora para nossa receitinha de hoje. O primeiro passo, então, é colocar a luva. Isso vai facilitar muito na hora de você começar a amassar esse pão. Na sequência, você vai colocar, então, numa vasilha 2/3 de xícara de farinha de arroz. Essa farinha de arroz é o que vai trazer a estrutura para esse pão. Sempre tem que fazer um mix aqui na hora de a gente preparar qualquer coisa que vai fazer sem glúten. Aí depois nós temos 1/3 de xícara de farinha de grão de bico. Então, a combinação dessa farinha de arroz com essa grão de bico vai ter proteínas que vai ser o aminoácido essencial para balancear aqui essa receita. Por isso que eu falo que ela é proteica, porque ela não tem só carboidrato. Aí, na sequência, você vai colocar, então, 3/4 de xícara de polvilho doce e mais 3/4 de xícara de fécula de batata para trazer aqui a maciez. O polvilho doce vai trazer um pouco de liga e a fécula de batata vai trazer a maciez. Aí nós temos então 1/4 de xícara de açúcar. Eu utilizo açúcar demerara ou pode ser o cristal, tanto faz. Aqui não vai fazer diferença porque esse açúcar vai sumir por conta do fermento depois. 1 colher de chá do sal do Himalaia, é o que eu utilizo aqui em casa, o sal rosa, e 1 colher de sopa de goma xantana, que é o que vai ajudar a dar a liga e a elasticidade para esse pão. E aí 1 colher de chá de fermento desse de bolo mesmo que a gente utiliza. E aí 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Então aí está todos os ingredientes secos e aí é só a gente misturar bem, tirar todos os gruminhos dessa massa, né? Por isso que eu gosto de misturar, porque aí eu vou ter a combinação como se fosse a farinha de trigo com todos os demais ingredientes. Feita essa parte, eu sempre gosto de certificar se não tem nenhum gruminhos, aí eu separo, faço uma covinha no meio e aí a gente pode então começar a adicionar os ingredientes líquidos. Então, o que nós temos então de ingrediente líquido? São 4 ovos. Sempre bata bem a clara com a gema para ficar bem misturadinho, bem homogêneo essa massa. Aí você já pode então adicionar esses 4 ovos. Aí eu sempre gosto de tirar todo o restinho, né, para aproveitar. São ovos orgânicos, então a gente tem que aproveitar tudo. Aí você vai colocar 1 colher de sopa de vinagre de maçã e mais 1/4 de xícara de manteiga ghee. Você pode colocar aqui um óleo de coco ou uma banha, ou manteiga mesmo, o que você preferir como gordura. E aí nós temos então 3/4 de xícara de água morna, tá? Aí a gente mistura esses líquidos aí no meio e depois a gente vai precisar fazer o quê? Apenas ir agregando, né, esses ingredientes líquidos aos ingredientes secos. Eu gosto sempre de usar primeiro uma espátula para poder formar, né, não ficar esparramando muita massa. Aí quando eu percebo que já agregou um pouco mais, aí a gente começa realmente a amassar esse pão com as mãos. Esse pão ele é super tranquilo, gente, para poder fazer em casa, porque ele não tem necessidade de você utilizar uma batedeira ou uma amassadeira, porque é uma massa que ela é uma massa, vamos dizer assim, não é uma massa pesada, mas também não é uma massa muito grudenta, então é uma massa que ela é tranquila para estar fazendo, até gostosa de amassar, porque ela lembra-se uma massa de modelar. Olha como ela tem bastante elasticidade, isso é por conta da goma xantana. Depois que eu amassei tudo, gente, aquela parte, eu gosto sempre de fazer o quê? Antes de enrolar. Eu coloco um pouquinho no caso, a minha manteiga ghee na minha mão, e aí eu vou amassando bem até porque como ela é uma massa um pouquinho grudenta, se eu não fizer isso, ela fica grudando na mão. Então, quando você unta a mão com a manteiga ghee aí, você percebe, ó, que a massa ela fica bem mais maleável, bem mais fácil para você modelar depois os pães. Então eu faço esse procedimento aí com toda a massa, até eu perceber que já enrolei todas elas, ó, você percebe que tem que estar essa liga, então ela fica levemente puxenta. Esse ponto é bem importante você certificar, porque às vezes a farinha, dependendo da região que você tá, ela é um pouco mais seca, ou às vezes é um pouco mais úmida, então às vezes assim, tem aquela medida que eu comentei dos 3/4 de xícara de água, mas sempre vai colocando ela aos pouquinhos, porque de repente se o ovo é um pouquinho maior, ou se a sua farinha tá um pouquinho
pouquinho úmida ou talvez um pouquinho seca, isso vai interferir. Então é importante no final você perceber aquele ponto que eu te mostrei aqui. Aí depois que eu fiz isso com toda a massa, eu agrego bem. E aí eu já posso, então, ó, peguei todo o restinho da massa que tá na tigela, aí eu agrego bem, aí eu pego esse restante final, antes de eu colocar para poder fermentar, eu passo na massa todinha por fora, para ela ficar bem assim, fácil, né, para não ficar grudando, aproveito toda a manteigaguinha ali para não ter nenhum desperdício de matéria-prima. Feita essa parte, o que que eu já faço? Ó, eu agreguei bem, isso aí vai dar um sabor muito bom nesse pão, um sabor levemente amanteigado, como se fosse um brioche aqui de pão para pão de hambúrguer. Você já pode então colocar num saquinho. Eu sempre gosto de fechar, você amarra, ajeita bem aí essa massa, amarra e aí você leva para assar. O meu aqui, como não está muito quente, eu demorei mais ou menos umas 2 horas até que ele tivesse nesse ponto aí. Aí você vai controlando conforme a tua cidade, conforme a temperatura da tua cozinha, você vai controlando. Feito esse passo que ele fermentou, então eu tiro todo o ar. No próprio saquinho mesmo, eu vou amassando, ó, tirando todo o ar para que eu possa ir para o próximo passo, que é a modelagem do pão. Então, isso é bem importante para que eles fiquem mais ou menos tudo do mesmo tamanho. E aí a gente já pode, então, começar a modelar. Só que antes de modelar, eu gosto sempre de separar por porções. Então, mesmo jeito, eu unto a mão, aí eu vou separando. Esses meus de hoje, eu fiz com aproximadamente 100 gramas cada pãozinho. Então eu vou pegando cada porção, coloco aí, antes não esquece de tarar a sua balança, né, deixar ela zeradinha, e aí você pode então ir enrolando porção por porção, para que você possa então enrolar pãozinho por pãozinho. E como que eu enrolo então cada pãozinho? O que que você vai fazer então? Já fez aí um modelinho que esse menorzinho, que foi o que sobrou da massa, mas como que a gente faz? Você amassa bem, tira bem o ar dessa massa, aí você abre como se fosse um círculo, ó, como se fosse uma pizza, você amassa bem, e aí você vai juntando, ó, toda essa borda pro centro da massa, que isso vai ajudar a não abrir esse pão. Aí você molda ele para ele ficar assim bem redondinho, né, naquele formato do hambúrguer. E eu vou sempre fazendo isso e aí eu continuo esse procedimento então com todas as porções do mesmo jeitinho. Finalizei essa parte, o que que eu faço então? Eu vou untando novamente, ó, com a manteiga aqui, e aí eu vou ajeitando cada pãozinho, porque isso, além de não grudar, ele vai dar um sabor, vai criar uma casquinha, porque esse aqui é um pão diferente do que eu ensinei essa semana dos outros pães. Eu não quero que ele fique crocante por fora. Então eu preciso garantir que não saia muita umidade, né, desse pão. Então por isso que eu gosto de passar aí a manteiga, né, neles antes e vou já separando, deixo mais ou menos uma distância, porque vou precisar colocar eles antes para dar uma fermentadinha antes de levar para o forno. Aí eu ajeito bem eles. Feito isso, então eu levo ele para fermentar por aproximadamente uns 20 minutinhos, até que ele fique desse tamanho aí. Aí feito esse passo, eu vou passar então uma gema com um pouquinho de água, como eu mostrei aí, só isso, não coloco mais nada. Aí eu misturo bem com a ajuda de um pincel de silicone. Aí feito esse passo, eu vou passando com bastante delicadeza, bastante cuidado, porque esses pão eles vão estar bem fermentados, então eu não quero que eles murchem. Então você vai passando isso em todos os pães, e isso que vai garantir que ele fique bem moreninho. Inclusive esse meu ele acabou ficando um pouquinho a mais do ponto por conta do meu forno que estava bem quente. Mas isso também ajuda a proteger, a não sair, né, essa umidade aí desse pão. Aí feito isso, se você gostar, né, aqui em casa a gente gosta, eu coloco um pouquinho, ó, dessa semente de gergelim, que a minha aí ela é integral. Então eu coloco só em alguns pães, porque não é todo mundo que gosta, ele vai dar, né, assim, uma beleza para esse pão, e você leva para assar por aproximadamente 20 minutos a 160 graus, até que deixa desse jeitinho. O meu forno ele estava bem quente antes, por isso ele acabou ficando desse jeitinho, mas isso não impediu dele ficar macio por dentro, porque essa aqui é a ideia. Você deixa ele esfriar, depois que esfriou, aí vocês vão ter aí, ó, esses pão que vão ficar bem brilhante, bem bonito desse jeito, que é por conta da gema, e aí você já pode montar então o seu hambúrguer e curtir com a sua família, mas antes, não deixa de curtir aqui o vídeo, mandar para aquela amiga que precisa aprender a fazer pão de hambúrguer sem glúten,
e ative o sininho para receber mais notificações de receitinha como essa. Então a receita de hoje é essa. Fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!